Mantras e verbalizações e por aí vai é tão antigo quanto o próprio ser humano, né? O Uhum. ser humano, a gente começou a usar a voz para as primeiras comunicações, né? Ainda, sei lá, né? A gente pode pegar lá a época das cavernas, Sim. né? O homem, o hominídeo, né? Primitivo, Uhum. antes mesmo do Homo sapiens, né? A gente já começou a usar pequenos, talvez, gritos e formas de comunicação. E, eventualmente, algumas dessas formas se tornam, entre aspas, rituais, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente vê no mundo animal eles usando certos cantos ou gritos para o acasalamento, para Uhum. dizer que tem alguma coisa, né, para avisar os companheiros de algo, ou para reclamar um terreno para eles, né, isso aqui é o Uhum. meu terreno, isso aqui é o meu espaço, e por aí vai. Então, o Uhum. ser humano, à medida que a gente foi se juntando com outros seres humanos e a gente foi criando os primeiros protótipos de sociedade humana, naturalmente já veio a ideia de verbalizar como um uso do nosso poder interno. Quando a gente começa a ver as primeiras práticas religiosas, digamos assim, ou espirituais no mundo, a gente já vai ter registros de certas palavras-chave ou cantos ou verbalizações que Uhum. entregavam algum tipo de poder. O mantra, ele na verdade, ele é tão antigo quanto o próprio Quanto? ser humano nesse sentido, né? Ele Sim. está atrelado de alguma maneira a nós por causa da nossa ferramenta muito Uhum. básica, muito primitiva nossa, que é a voz. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem muita influência dos mantras do hinduísmo, né, de uma maneira geral. Uhum. É, enquanto que, por exemplo, os Estados Unidos usam muitas frases em inglês Certo. mesmo como mantras, né? Uhum. Enquanto que depende se a pessoa cresceu numa sociedade muito cristã, ela provavelmente vai usar muito as orações, né? Uhum. Então, hoje no Brasil, eu acho que as orações, de uma maneira geral, e os mantras hinduístas, a gente Uhum. vê hinduísta e um pouco do budismo também, né? São os Uhum. principais que a gente vai ter aqui no Brasil. Então, Real. o povo usa muito o mantra Om, que é o básico, Uhum. né? Uhum. Acho que em todo mundo, no mundo inteiro, o mais conhecido e o mais básico é o mantra Om. Né? Desde a minha opinião, né, é o mantra mais poderoso de se praticar. Né? Uhum. Até hoje eu foco muitas vezes só no mantra Om, porque ele é muito bom, muito prático, muito funcional. Aí depende muito da pessoa, do quanto que ela tem facilidade de alcançar certos estados, tá? Uhum. É, tem pessoas que vão precisar, sei lá, 10 mil repetições para chegar num estado válido. Né? E tem pessoas que com poucas, né, algumas dezenas de repetições já vai funcionar. Não tem uma regra assim de número específico, né? Principalmente porque cada pessoa é um mundo, né, diferente no sentido do seu conteúdo interno. Então tem gente que Uhum. tem muito mais dificuldade de alcançar certos estados de conexão, por exemplo. Né? Tem gente que já é naturalmente devoto da vida. Qualquer coisinha já faz a pessoa se conectar lá e dizer, né? Deus é tão bom e não sei o quê. Essa pessoa provavelmente com algumas repetições já vai alcançar um estado desse. Né? Então acho que Uhum. depende muito do que a pessoa tem facilidade, o que ela tem talento, de repente o que ela já praticou. Né? E claro, se eu for dizer via de regras, né, do tipo numa prática normal, quantas vezes tu recomenda fazer? Primeiro, na prática, tá? Faz Uhum. quantas vezes o teu tempo permitir. Se Uhum. você tem 5 minutos, faz 5 minutos de repetição. Se você tem 2 minutos, faz 2 minutos de repetição. Se você tem 30 segundos, faz 30 segundos de repetição. Porque Uhum. algo é melhor do que nada. Né? Agora, se você pode escolher uma certa quantidade, faz um ciclo daquela tradição do mantra que você escolheu. Então, se você vai fazer, por exemplo, um mantra budista, o budista geralmente ele vai focar em 108 repetições. Se você escolher um Uhum. mantra da cultura árabe, muçulmana, por exemplo, você vai provavelmente fazer ao redor de 44, 45 vezes. Né? Ou talvez 78, depende
da sua linha, da vertente, né? Se você escolheu alguma outra tradição, né, busca qual que é o ciclo daquela tradição e tenta aplicar o ciclo daquela tradição. Por quê? Por algum motivo, ao longo de milhares de anos, aquela tradição focou nesse número. Então, se você experimentar esse número, você vai estar experimentando em primeira mão o que aquela tradição, ao longo de provavelmente milhares de anos, foi desenvolvendo como metodologia da prática da espiritualidade deles, né? Eu já fiz mantras, por exemplo, de ficar ao longo de alguns dias, né, claro, mas de ficar repetindo 10.000 vezes o mesmo mantra. Quem nunca começou, quem nunca teve nenhuma experiência, né, pode começar com o mantra Om, é o mais fácil, né? Repete um Certo. Om ali, já está valendo. Quantas vezes repete? Cara, quantas vezes puder, faz 3 vezes que seja. Né? 3 Om, assim, com a respiração longa, tranquilo. Vai dar ao redor de 30 segundos, 1 minuto no máximo. Já é o suficiente para quem está começando. Por quê? Sim. Porque começar é mais importante do que quantidade, do que tempo, do que repetição ou qualquer coisa assim. A constância de todo dia algo é muito melhor do que, sei lá, então eu vou fazer 40 minutos, né? E aí, de repente, faz 3 dias de 40 minutos e depois passa outros 2 dias, aí faz mais um dia, aí fica mais um dia sem fazer. E essa inconstância, ela não gera tanto resultado quanto todos os dias um pouquinho. Agora, beleza, já comecei a fazer alguma coisa, ou seja, já fiz esse on aí que tu falou, né? Já fiz alguma coisa. O que dá para fazer mais? Vai pegando algum outro mantra, né, que tu tem algum tipo de conexão, sente algum tipo de chamado, se interessa por aquilo dali e vai experimentando esses outros mantras. Fica nos mantras simples, que sejam fáceis de pronunciar, que sejam simples de verbalizar, né? Mas, em primeiro lugar, verbaliza, vibra a voz, fala, porque, como eu contei a minha historinha lá no começo, às vezes a gente fica com vergonha. Tá? Não fique com vergonha, se tranca num quartinho, faz alguma coisa e verbaliza, vibra. Tá? Que seja fácil, para que você não fique se perdendo na pronúncia. E vai gerando uma experiência. Quando você já teve algum tipo de experiência na prática de mantras, tipo, você já consegue manter uma prática durante vários minutos, você já consegue não perder a concentração, você já consegue pronunciar com uma relativa facilidade. Né? Quando já tem esse tipo de coisa, mesmo que você tenha parado e volte a praticar agora, já pode começar a escolher alguns outros mantras mais complexos. Mas aí que mantra escolhe, pede ajuda. Busca alguém que saiba de mantras, que já tenha estudado aqueles mantras que você tem interesse, para que essa pessoa te ajude a fazer uma prática mais parruda, mais completa, onde ela vai ter um início, um desenvolvimento, um fim, vai ter uma prática ao longo do dia, né? Para que não fique só numa prática superficial, que você realmente entre mais profundo. Tá? De uma maneira geral, a regra aqui é: vibra, fala, né? Bota a voz para fora, sente o mantra e fica nele, fica de corpo e alma naquela prática. Tá? Ainda que seja 30 segundos. Se é 30 segundos que você consegue, tá ótimo, mas 30 segundos você vai ficar de corpo e alma naquela prática. Tá? Se você, eu quero fazer 5 minutos, mas desses 5 minutos, 4 é distraído, é se incomodando, é qualquer coisa assim, não faz esses outros 4 minutos, faz só 1 minuto. Faz 1 minuto bem feito, faz 1 minuto com vontade, faz 1 minuto desfrutando. Tá? Porque isso é o importante do mantra. Né? Diferente de Legal. outras práticas de espiritualidade que requerem tipo visualização, pensamento, isso, aquilo, o mantra é muito do sentir.